Olá, querido, tudo bom? Vamos lá? Vamos seguir com eletrodinâmica, vamos introduzir agora um pouquinho já o conceito de resistência elétrica para você, tá? Para dar uma acelerada nessa ideia, porque aí te incentiva mais a correr um pouquinho quanto aos estudos, porque deve estar próximo já da sua prova, tá bom? Então vamos embora olhar logo a nossa telinha lá. 2 fios de cobre cilíndricos e com diâmetros 1 mm e 4 mm, respectivamente, são cuidadosamente soldados como mostra a figura. Se uma densidade de corrente que nós trabalhamos na aula de eletrodinâmica 1 igual a 3,2 vezes 10 a menos 6 amperes por milímetro quadrado é injetada no fio mais fino, qual o valor da densidade de corrente em unidades de 10 a menos 8 amperes por milímetro quadrado no fio mais grosso? Bom, o que a gente tem aqui são 2 fios, 2 resistências elétricas que estão associadas em série. Então, se elas estão associadas em série, elas são percorridas pela mesma corrente elétrica. Essa é a ideia dessa questão. Então, nós iremos igualar as correntes elétricas, sendo que ele está falando de densidade de corrente elétrica. Só para relembrar, é exatamente a minha densidade de corrente elétrica, o meu J, que nós inventamos na aula passada. Então, a corrente elétrica no fio 1 deve ser igual à corrente elétrica no fio 2. E a corrente elétrica no fio 1 é a densidade do fio 1 vezes a área do fio 1, que deve ser a 2, que é a densidade do fio 2, vezes a área do fio 2. Beleza? Cada areazinha dessa é a área da seção circular, que é πr ao quadrado. Então, acabou, não precisa nem mudar de unidade. Bora lá. Densidade de corrente 1. Vamos lá. 3,2. Ele diz que é do fio mais fino. 3,2 vezes 10 a menos 6. Beleza. Área do fio 1. Área da seção. πr ao quadrado. Ou πd ao quadrado sobre 4. A área de um círculo pode ser πr ao quadrado ou πd2 sobre 4. Eu vou no πd2 sobre 4. Vai ficar π, diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. Igual a densidade de corrente do fio 2 vezes a área da seção do fio 2, que vai ser π d2 sobre 4. Bom, a gente vai poder cancelar aqui π com π, 4 com 4. Beleza? 1 ao quadrado, deixa como está, 1 ao quadrado, sem nenhum problema, que é 1. Então, ficamos com a densidade de corrente do fio 2, 3,2 vezes 10 a menos 6, dividido por 16, que é 4 ao quadrado. Se fosse 32 por 16, era 2. 3,2 por 16 é 0,2. Então, 0,2 vezes 10 a menos 6 ampere por milímetro quadrado. Sendo que ele pede em unidade de 10 a menos 8. Então, seria 20 vezes 10 a menos 8. Eu vou andar 2 casas. Então, o gabarito é 20. 20 vezes 10 a menos 8 é a nossa densidade de corrente no fio mais grosso. Tranquilo? Beleza? Então, veja a segunda questão que envolve densidade de corrente, que é um tema que não é visto no ensino médio, mas pelas unidades dava para você sacar. Mas já que você está assistindo ao nosso curso, não tem problema. Você agora é um dos poucos que sabe o que é densidade de corrente elétrica. Então, bora lá. Segunda questão. A área de uma seção reta transversal do filamento de uma lâmpada de 40 watts por 200 volts é de 2,8 vezes 10 a menos 4 milímetros quadrados. E seu comprimento igual a 20 centímetros. A resistividade do filamento depende da temperatura. Isso deve ter sido conversado em sala de aula para você. Na temperatura ambiente, essa resistividade vale 5,6 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. E a resistência do filamento R1 é a tal da resistência elétrica fria, enquanto esse resistor ainda não está trabalhando, porque na hora que ele irá trabalhar, ele muda o valor da resistividade, ele dilata, se ele altera o comprimento, altera a área, então a resistência muda. Então, quando a lâmpada está ligada, a temperatura aumenta muito e a resistência do filamento é R2. Calcule R2 por R1. A gente pode fazer tudo juntos, mas a gente pode também fazer separado, que é a minha opção, tá? Então, vamos lá. Vamos encontrar logo a resistência fria, R1. R1, resistência fria, resistividade, vezes o comprimento sobre a área.
ok? Então vamos lá, colocar nosso divisorzinho e vamos embora. Resistividade, 5,6 vezes 10 a menos 8. Comprimento, 20 centímetros, 20 vezes 10 a menos 2. Dividido pela área, que ele diz que é 2,8 vezes 10 a menos 4. 2,8 vezes 10 a menos 4. Milímetros quadrados, que eu tenho que passar para metros quadrados, multiplico por 10 a menos 6. Certo? Tranquilo. Então, fiquei com 5,6 vezes por 2,8 dá 2 vezes 20, 40. E todos os expoentes a gente corta. Então, essa é a resistência do fio quando ele está frio. Certo? A resistência do fio quando ele está quente, vamos encontrar agora. Resistência desse fio quando ele está quente, a gente encontra P, U ao quadrado, desculpe, sobre R. Ou melhor, R é igual a U ao quadrado sobre P. U ao quadrado é DDP ao quadrado, que é 200 vezes 200. Dividido pela potência, que é de 40. Então, eu aqui terei 1000 watts. 1000 ohm. 1000 watts ou 1000 ohm. Então, essa é a resistência R2. Ele pediu para nós encontrarmos R2 sobre R1. Sem nenhum problema. R2 sobre R1. 1000. Veja como aumenta a resistência, né, quando ela é ligada. Essa lâmpada. Por 40, que dá exatamente 25. Então, ela aumenta em 25 vezes, questão de número 2, tá? Da UFPE, sobre resistência, potência, enfim, sobre eletrodinâmica, muito boa questão. E que fique a teoria de que quando a resistência elétrica é aquecida, quando ela está funcionando, normalmente o seu valor altera, porque os seus 3 parâmetros, que são resistividade, comprimento e área, também sofrem influência da temperatura. Beleza, né? Então, tá certo. Então, vamos para a nossa terceira e última questão da aula. Numa associação em paralelo de 16 condutores de ouro de comprimento L e diâmetro D, tem sua resistência equivalente R. Qual deve ser o diâmetro de um único condutor de ouro de comprimento L para que ele possua a mesma resistência da associação? Então, bora lá. A resistência da associação tem o mesmo valor de uma única resistência. Vamos logo encontrar a resistência dessa associação. A resistência dessa associação, que eu vou dizer que é R, que ele diz, será a resistência individual de cada um desses resistores, dividido por 16, porque ele diz que é em paralelo, e são 16 em paralelo. Beleza? Então, eu ficarei com resistividade vezes o comprimento sobre 16 vezes a área, que é π d ao quadrado sobre 4. A gente viu isso em uma questão nessa aula, tá? Então, quando eu cancelar o 16 com o 4, eu fico que vai ser essa resistência equivalente é a resistência de um deles. Resistividade, comprimento. E embaixo eu fico com 4πd2. 4πd ao quadrado. Beleza? Ele quer que um único fio... qual deve ser o diâmetro de um único condutor de ouro de comprimento L para que ele possua a mesma resistência da associação? Então, ele quer um outro condutor. Não sei se isso aí ficou claro para você. Veja só. Numa associação em paralelo de 16 condutores de ouro de comprimento L de diâmetro D, tem sua resistência equivalente E. Então, são 16 condutores de ouro, resistividade do ouro, dividido por 16, tá? Porque eles ficam em paralelo, então fica resistividade vezes o comprimento sobre a área dividido por 16. Essa resistência é equivalente. Ele quer um único resistor que tenha essa resistência daí. Então, esse único resistor, a resistência dele será calculada assim, resistividade, mesmo comprimento, e o diâmetro dele vai ser π, um D qualquer aí, sei lá, D' ao quadrado sobre 4. A resistência desse resistor tem que ser exatamente igual a essa resistênciazinha R aqui, que é a resistência equivalente, que vai ser a resistividade vezes o comprimento sobre 4π
D ao quadrado. Tranquilo? Beleza, né? Então eu vou poder cancelar aqui. O π com o π desaparece. Ficarei com, bora lá, d' ao quadrado igual a 16 d ao quadrado. Quando eu tirar a raiz em ambos os lados, eu vou ficar que d' é 4 vezes d. Tá? Então, o gabarito 4 vezes d. Beleza? Então, tranquilo? Joinha, né? Finalizamos. Mas essa é a ideia de resistores. Vejo que as questões da UPE, normalmente, elas são um pouco mais trabalhosas, questões literais. Mas a UFPE coloca questões bem interessantes envolvendo eletrodinâmica. Estuda um pouquinho mais, para que na próxima aula a gente converse já sobre associação. Tá? Quem sabe a gente já introduz algum conceito de associação de resistores nessa próxima aula. Tá? Consumo de energia por resistores, enfim, vamos imaginar o que é que nós iremos colocar nessa próxima aula, tá bom? Então, tchau, tchau, fica com Deus, até a próxima.